Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz, como é bom estarmos juntos. Sejam bem-vindos os novos inscritos, que bom termos novos companheiros aí no canal da Paz. Junte-se a nós para compartilhar a palavra do Senhor, para disseminar, para divulgarmos o nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo salva, é o nosso Salvador. E eu quero compartilhar a passagem que fala exatamente do nosso Senhor Jesus. Porque os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E onde foi que aconteceu isso? Os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez lá em Antioquia. E eles deram este nome de cristão porque Jesus era chamado de Cristo. Por que Cristo? Por que não Jesus? E por que Jesus e Cristo? Jesus era uma versão. Quem deu o nome para Jesus foi o próprio anjo. Apareceu a José e disse assim: José, Maria vai ter um filho teu, ela está grávida. E José ficou atônito, porque ele não tinha se casado ainda com Maria, não tinha conhecido Maria, mas Jesus disse assim: fique em paz, ela terá um filho e ela porá o nome dele, dessa criança, Yeshua, que quer dizer, do hebraico, que quer dizer, traduzido para o grego, da versão grega, quer dizer Josué, ou aquele que salva, ou ungido. Yeshua é o Senhor salva, ou o Salvador prometido. Por isso Jesus é Jesus. E por que ele foi chamado Cristo? Porque as pessoas naquela época não tinham sobrenome. Elas eram identificadas como o rei ou sacerdote. Elas eram identificadas pela sua profissão, elas eram identificadas pela sua terra natal, como gadareno, nazareno, ou sacerdote, ou rei, ou coletor de impostos, né? Ou por algum defeito físico, cego, né? o paralítico, cego, ou também pela família, o filho de Zebedeu, o filho do carpinteiro. Jesus era o filho do carpinteiro, ou pelas características físicas, como eu falei. Então, Jesus não tinha sobrenome, como todas as demais pessoas não tinham. Mas por que ele então ficou com este sobrenome, né, com este nome composto de Jesus Cristo? E Cristo é a versão, eu anotei aqui, Cristo é a versão grega da palavra Messias, está lá em João 1,14. Ou seja, o ungido. Então, Cristo é a versão grega da palavra Messias, que é o ungido, e o ungido era sempre ungido para uma missão especial. E por que eles foram chamados, os discípulos, pela primeira vez lá pelo ano 50, 60 de cristãos? Até então, eles eram conhecidos pelos seguidores do Messias, o Cristo. Eles não eram chamados de cristãos. Ou eles eram chamados de nazarenos, né? Olha, os nazarenos, os discípulos que seguiam a Jesus, porque Jesus era de Nazaré. Ou então eles eram chamados de galileus ou judeus gregos, mas nunca de cristãos. Agora eles foram chamados lá em Antioquia de cristãos. Era uma forma um pouco jocosa e pejorativa de identificar uma pessoa, trazendo para os nossos dias como exemplo, né, moderno. Nós chamamos de bolsonaristas, né? Olha aí os bolsonaristas, aqueles que seguem a Bolsonaro, que têm admiração por ele, ou os lulistas, aqueles que têm predileção, admiração por Lula, então chamados de lulistas. Normalmente quem dá este nome para os seguidores de uma determinada pessoa são as oposições, são aqueles que não gostam muito dele. Então chamam jocosamente de: olha aí os lulistas, olha aí os bolsonaristas, não é? Aqui para falar de esquerda e de direita, para não termos problema aqui no nosso canal da Paz, porque aqui nós não fazemos política. Mas apenas como exemplo, então os discípulos foram chamados assim, né, denominados cristãos. E sabe, nós temos uma grande lição aqui, porque aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus, o reconhecem como Salvador do mundo, porque ele foi o ungido, o Messias, o Yeshua, não é? O ungido de Deus, que
que foi separado para uma missão especial, né? Nós somos assim, então, identificados hoje como cristãos. Se você for identificado como cristão, então você reconhecerá Jesus como Salvador da sua vida. Não quer você, nesta manhã, neste dia, não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo, ouvindo este vídeo, não quer você ser identificado como foram os discípulos na época de Cristo como cristãos? Cristãos são os seguidores de Cristo, que fazem as suas obras, que realizam o seu trabalho e que assumem a bandeira ensanguentada de Emmanuel, o Deus conosco, o nosso Messias, o Yeshua, aquele que salva, o Senhor que salva. E você então, além de ser salvo, você estará contribuindo, compartilhando para o discipulado, para o ID, para a pregação do Evangelho, e você não será mais uma pessoa triste, uma pessoa chateada, que só tem a denominação, só tem um cristianismo de aparência. Mas quando você se tornar um seguidor verdadeiro de Cristo, então você será chamado de cristã ou de cristão. E queremos sim, Senhor Deus, sermos chamados de cristãos. Incline a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar se puder. Senhor meu Deus, estamos vivendo num mundo conturbado, num mundo político, de politiqueira, de políticas sujas, de políticas que são contrárias, Senhor Deus, à fé em Jesus Cristo, aos princípios do amor, da paz, da paciência, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Tenha misericórdia de nós, venha nos buscar logo, Senhor Deus. Oramos assim, entregando a nossa vida, confiantes no poder do Espírito Santo. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.